Então, continuando, gente, agora a gente vai para os phrasal verbs, que eles têm as duas formas, com advérbios e preposições, tá? Ao mesmo tempo, então são formados por três palavras, então, o verbo, preposição e advérbio, tá? Verbo, advérbio e preposição, na verdade. E algumas dessas preposições, elas são, dos advérbios também são preposições, tá? Então, eles têm duas funções aí às vezes. Então, às vezes up pode ser preposição e às vezes é advérbio. Então, vai variar aí. Então, você pode estranhar algumas palavras aí. On e with. Então, os dois são preposições? Não. Nesse caso, o on vai ser um advérbio, tá? Mas em outras funções, o on é uma preposição. E tá tudo certo. Então, a gente tem o primeiro caso, que é put up with. Um phrasal verb muito comum, que é suportar você, tolerar você. Suporta não, tolerar, aguentar muita coisa que vem de você. Então, por exemplo, odiar alguém no caso. Né? So I put up with a lot from you. I put up with a lot of BS from you, tá? BS é bullshit, que é tipo muita besteira, bobagem que você fala, só que é uma palavra mais pesada. Então, é bem comum esse phrasal verb. Você vê, começar a observar em filmes, em séries, então eles usam muito. So I put up with a lot of your crap. Então eu aguento muita coisa que você faz. E I'm tired of it. E eu tô cansado disso, tá? So I'm not gonna put up with this any longer. Então, outra frase que é bem comum. Então eu não vou aguentar isso mais. Então eu não vou tolerar isso mais, não. Então é bem comum desse phrasal verb, tá? E aí um outro phrasal verb segundo aí, que é um pouco menos comum, mas ele também é comum, só que ele é um pouco mais formal, tá? Que é o look forward to. Então, a forma normal do verbo, um substantivo, um sinônimo, no caso, é menos formal do que o phrasal verb, que isso não é muito comum de acontecer, mas é o caso de look forward to. Então, look forward to significa esperar ansiosamente por algo, tá? So, I look forward to seeing you. E é importante que vocês prestem atenção em alguma coisa no to. Que olha, o to, geralmente quando a gente tem um to, depois dele o verbo vem no infinitivo, tá? Só que o to, isso só acontece quando o to ele for uma partícula do infinitivo. Quando o to é uma preposição, como é o caso aí, ele segue a regra de preposição. E após preposições, o verbo vem na forma de ing. Por isso que aí o verbo está com ing. So I look forward to seeing you. I look forward to meeting you. I look forward to hearing from you. I look forward to talking to you. Então ele é bem comum ele aparecer. No caso, sempre aparece com ing, porque o to aí não é uma partícula do infinitivo, ele é uma preposição. Ok? Então esse é o motivo. So I look forward to seeing you. Ok? So look forward to, esperançosamente. E a forma mais comum dele, mas menos formal, é o can't wait, que eu não posso esperar. So I can't wait to talk to you. So I can't wait to see you. Eu não posso esperar, já é a forma menos formal do que eu look forward to. E como eu já falei, é bem comum você ter o phrasal verb ser mais formal do que a palavra sem ser phrasal verb, ok? E aí uma outra forma que a gente tem, um outro phrasal verb que é bem comum, é o look up to, que é se inspirar, você se inspira nessa pessoa. E aí um exemplo que eu coloquei, she's such an inspiration, I look up to her. Então ela é uma inspiração enorme, então eu me inspiro nela. So I look up to, ok, so I look up to her. E aí a gente tem também o get on with, que é bem comum. E aí esses dois aí, o get on with e get along with, tem o mesmo significado, tá? Então tanto faz qual você usar. So I don't get on with my cousins. Então eu não me dou bem com os meus primos. E aí outro exemplo, mas não tem diferença nenhuma entre os dois, tá? So get on with e get along with é a mesma coisa. Apenas o advérbio muda aí, mas não tem diferença de significado não. So I don't get along with my father-in-law. Então eu não me dou bem com o meu sogro, tá? Então os in-laws são as pessoas da família da pessoa com quem você se relaciona, tá? So I don't get along with my father-in-law.
Então eu não me dou bem com meu sogro. Mother-in-law, sogra. Sister-in-law, cunhada. Brother-in-law, cunhado, tá? Então é assim que se faz. Son-in-law, genro. Daughter-in-law, nora. Então, get along with, get over with, mesma coisa. Se dar bem com alguém, tá? Have a good relationship with someone. Então, ter um bom relacionamento com alguém. E aí a gente tem o get away with. Não, eu pulei um get over with. Get over with é... Vamos acabar com isso logo, tá? Então, eu tô cansado, não aguento mais. Let's get over with. Let's get it over with. Geralmente a gente coloca this over with ou it over with. Então, let's get it over with. Let's get this over with. Então, vamos acabar com isso. Vamos resolver isso de uma vez. Que já tô... Minha paciência já acabou. Então, isso é um dos usos para get over with. Ok? E depois disso, a gente tem o get away with. Não sei se vocês já viram falar sobre uma série, How to Get Away with Murder, que é como escapar, como se safar de um assassinato. Então, como cometer um assassinato e conseguir se safar, tá? Não ir preso sobre ele. É por ele, no caso. Então, é uma série com esse nome, How to Get Away with Murder, como escapar de um assassinato. Que lida com advogada e um monte de coisa, uma série bem famosa. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre ela. And I recommend you to watch it. Então, eu recomendo que vocês assistam ela, que é muito boa. Ok? E aí, no exemplo, eu botei bem parecido. So, he got away with murder. Então, ele se safou de assassinato, tá? Não de ser assassinado, mas ele assassinou alguém e se safou de ser culpado por isso. Então, é isso que significa. Então, cometer um crime ou fazer uma coisa errada e se safar disso. Não conseguir levar a culpa, não ser... penalizado ou culpabilizado pela coisa, ok? E aí depois de get away with, a gente tem catch up with, que é alcançar alguém em alguma coisa. Então, por exemplo, se um professor passou um monte de tarefa e aí você perdeu uns dias de aula, então você tem que catch up with, you gotta catch up with the group, então você tem que se atualizar, alcançar as pessoas para poder não ficar perdido, ok? Or more literal meaning, e também tem um significado um pouco mais literal. Se você estiver, por exemplo, correndo com uma pessoa e você quiser alcançar ela, chegar perto dela, so you gotta catch up with this person. Então também tem esse significado de alcançar a pessoa numa corrida, ok? E é o exemplo que eu coloquei, I got a lot to catch up with. E também tem um outro significado ainda, que é um significado de botar o papo em dia, tá? Quando você faz tempo que você não encontra a pessoa. So we have a lot to catch up with. Então tem muita coisa pra gente falar, conversar, ok? E aí o último dessa lista de 3, a gente tem o look down on, que é quando a pessoa olha pra você de cima, assim. E aí, aí o próprio verbo ajuda. So look down on. Então quando você olha com um olhar de soberba, um olhar de superioridade pra outra pessoa. So they look down on me. Então eles olharam de cima pra mim. Então, um olhar de superioridade. Ok, então esse é o look down on. E agora a gente vai pro tempo e pra conjugação com os phrasal verbs. Ok? Então quando você for conjugar esses verbos, presente, passado, terceira pessoa do singular, futuro, present continuous, você não vai mexer nem no advérbio, nem na preposição, ou em um ou outro, se só tiver um deles, tá? Você só vai mexer no verbo, na raiz. Na raiz, porque não é junto, né? Mas na palavra que é um verbo, de verdade. So, I'm looking forward to hearing from you. Então, look forward to é só mexer no look. So, I'm looking forward to hearing from you. Então, eu espero ansiosamente ouvir sobre você. Ter notícias suas, né? The plane, take off, presente. Took off, passado. Então, eu mexo só no verbo. Não vou mexer em nada a preposição ou advérbio, tá? So, the plane took off at 7:30. Então, o avião decolou às 7:30. He get away with, passado got away with. So, he got away with his crime. Então, ele se safou do seu crime. Ok? E aí, o último exemplo. A rich guy looked down on a homeless person. Então, um homem rico olhou com um olhar de soberba para para uma pessoa em situação de rua, que é para um morador de rua. So that's look down on. Ok? E aí a gente tem alguns phrasal verbs, passando aí o slide, alguns phrasal verbs que
alguns phrasal verbs que tem vários significados, tá? Então, ele tem um significado, possui vários significados. Mesmo ele já sendo um verbo formado de uma outra forma que já muda o significado original, ele ainda tem vários significados, ok? E aí o primeiro que eu coloquei, ó, get over, que pode ser superar e pode ser uma doença, depois se recuperar de uma doença, e pode ser também superar uma pessoa, esquecer de uma pessoa, né? E aí a gente teria, por exemplo, get over, de se recuperar de uma doença, a gente tem o recover, mas recover, latim, muito formal. Então as pessoas usam get over. So she's sick, I hope she gets over soon. Então ela tá doente, eu espero que ela melhore logo, que ela se recupere logo. Ok? E aí o primeiro exemplo de se recuperar. E o segundo, they broke up, but she can't get over him. Então, eles terminaram, mas ela não consegue superá-lo. Ok? Então, não consegue esquecê-lo. Então, get over é esquecer, superar a pessoa. Ok? E aí o segundo exemplo, a gente tem o take off. Take off, o significado mais literal, mais próximo, é de retirar, tá? Tirar alguma coisa. So, take off your shoes. Não tire os sapatos, retire os sapatos. Mas ele também possui o significado de decolar, para aviões. So, planes take off every 30 minutes. Então, aviões decolam a cada 30 minutos, ok? In an airport, no aeroporto. E a gente tem agora o make-up, que tem um significado, várias pessoas já devem conhecer, né, de maquiagem, mas ele também é verbo e ele tem alguns significados como verbo. O primeiro que eu coloquei é o make-up, de criar, inventar histórias. So he makes up a lot of stories. Então ele é bem comum esse significado, tá? De criar histórias. Uma pessoa que inventa, que cria histórias. So he makes up, or she makes up stories. E aí a gente tem também o make-up no sentido de fazer as pazes. Amigos, um casal, ok? Então é bem comum esse uso. E o exemplo que eu coloquei, so they weren't talking to each other, but they finally made up. Made up, que é o passado, tá? Made, de make. Então eles não estavam se falando, mas eles finalmente fizeram as pazes. Okay, so they weren't talking to each other, but they finally made up. E aí a gente tem um outro uso, também ainda, que é quando você pisou na bola com uma pessoa. Ou uma pessoa fez algo pra você e você quer retribuir, ou você quer diminuir sua culpa de algo que você fez. Então aí você fala make it up. Você bota o it no meio, tá? So let me make it up to you. Então deixa eu me redimir com você, tá? So I know I let you down. Let me make it up to you. Então eu sei que eu pisei na bola com você, que eu te decepcionei. Então deixa eu... Então me deixa compensar por você. Então me deixa me redimir, tá? Deixa eu me redimir com você. E aí outro exemplo, a gente tem um turn down, que ele vai ter aí alguns significados, tá? Então turn down, como eu já falei antes, no sentido menos metafórico um pouco, mas ainda assim diferente do sentido original. Então é o desligar, é o baixar o volume de alguma coisa. Então o exemplo que eu coloquei aí, ó, he had to turn down the speakers because the neighbors were complaining. Então ele teve que baixar as caixinhas de som porque os vizinhos estavam reclamando, ok? E aí a gente tem outros exemplos com significado mais diferente. So he turned down the offer. E aí o turn down pode ser rejeitar uma oferta, algo que alguém lhe ofereça. So he turned down the offer, ele rejeitou a oferta. E pode ser rejeitar uma pessoa também, não querer ficar com uma pessoa, por exemplo. So she turned him down. Então quando você usa com uma pessoa, é rejeitar uma pessoa, algo que ela fez. Se for rejeitar, tiver o verbo turn down com algum substantivo que não seja uma pessoa, é rejeitar uma oferta, uma proposta de alguma pessoa. Rejeitar uma proposta de emprego. So he turned down, or she turned down that job offer, por exemplo. He turned down that trip. Então rejeitou a viagem, ok? So that's turned down. So that's it, guys, for today. So I hope you liked this video. This is the part 2. A gente fez a parte 1, né? Agora essa é a parte 2.
And I hope you liked it. Bye. Phrasal verbs é um pouquinho complicado mesmo, but bye.